Muy bien, vamos entonces exponer algo de la hemocromatosis, que es una enfermedad autossômica recessiva caracterizada por el depósito progresivo de hierro en los tejidos seguido de un daño tisular, que vai estar determinado geneticamente por la falla en la absorción y liberación de hierro. Entonces, en la hemocromatosis, el elemento principal va a ser el hierro, um metal que é essencial para diversas funções biológicas em nosso organismo, como o transporte de oxígeno, e que ele vai estar presente também nas hemoglobinas de los eritrocitos e na mioglobina, que é uma proteína dos músculos. Ela é uma enfermidade hereditária que vai acometer principalmente a população europeia e mais precisamente de los países ao norte de la Europa e que pode afetar uma a cada 200 pessoas. E a forma clássica e mais frequente da hemocromatose, e que é a que vamos abordar em esta exposição, é a de tipo 1, a que está associada ao gene HFE, responsável de regular a epicidina, que é uma hormona que vai regular então o hierro em nosso organismo. E que foi em 1996 o qual se identificou esse gene HFE como o gene da hemocromatose. Bien, em el livro de Harrison define que a hemocromatose é um trastorno hereditário frequente do metabolismo de hierro, em que a regulação deficiente da absorção intestinal de hierro vai ocasionar o depósito de quantidades excessivas de este mineral em las células parenquimatosas, com uma lesão ística e deterioro da função de diversos órgãos. E em quanto a sua etiologia, bien, as causas podem ser hereditárias, também como chamadas primárias, como também podem ser adquiridas ou secundárias. Há alguns outros tipos de causas que não se enquadram em nenhuma dessas duas, então vamos destacar somente essas. Então, dentro das hereditárias, se destaca a cromatose relacionada ao gene HFE, que é lá de tipo 1, que dentro de estas, a clássica, a mais comum, é a de la mutação ao gene C282Y. Pero também há uma outra comum, que é a de mutação composta, que é a C282Y, e com H63D. Então, essas duas são as que estão relacionadas ao gene HFE. E também há outras não comuns que não têm relação com esse gene HFE, como a cromatose juvenil, a qual que é de tipo 2A, que é uma mutação em la hemojuvelina, e la de tipo 2B, que é uma mutação em la epicidina, pero esta comete de maneira temprana. Também temos a del receptor 2, mutado de transferrina, que é de tipo 3, e o gen mutado de ferroportina 1, de tipo 4. E dentro de las adquiridas temos as anemias com excesso de hierro, que tendo como exemplo a talassemia maior, que é uma forma severa de anemia, onde o corpo não produz suficiente hemoglobina. E também temos a hepatopatia crônica, como exemplo temos a hepatite C e as cirroses alcoólica. Quanto à prevalência e bases genéticas, bem, de aqui, como já destacamos, vamos enfatizar o que é a hemocromatose hereditária de tipo 1,
que, como já sabemos, é uma enfermidade autossômica recessiva, ou seja, vai afetar os cromossomas autossômicos, mais precisamente o cromossoma 6, onde os sexos são igualmente afetados, que se expressa solamente em homocigotos, afetando, então, assim, um quarto de seus filhos. Isso quer dizer que quando uma pareja tem um alelo mutado, um de seus filhos, ou seja, um quarto de hijo, vai ser afetado. Assim como mostra em essa imagem, solamente o homocigoto vai ser afetado. Então, se a mutação mais frequente é a mutação homocigótica no gene HF, que tem como resultado uma substituição de cisteína por tirosina na posição 282 da proteína. Esta enfermidade vai atingir principalmente as populações do norte da Europa, onde aproximadamente 1 a cada 200 habitantes será afetado. 70% de los pacientes manifestam seus primeiros sintomas entre os 40 e 60 anos de idade. Isso se dá, pois, o depósito excessivo de hierro necessita de muito tempo para que este seja tão abundante e que venga a causar prejuízos à la persona afectada. E se dá mais em varones. Bien, a hemocromatose hereditária comete homens e mulheres de forma igual, pero as manifestações clínicas aparecem mais em homens porque as mulheres perdem hierro todo mês por el sangrado menstrual. E además se habla que a testosterona tem uma certa influência sobre a epsigina. E a expressão da enfermidade varia de acordo com vários fatores, como o consumo de álcool e de hierro nos alimentos, como também a hemorragia da menstruação, a qual acabamos de mencionar, o embaraço e a donação de sangue. Agora, quanto à sua fisiopatologia. Bueno, para entender melhor a fisiopatologia da hemocromatose, precisamos saber como se dá o metabolismo de hierro normal em nosso organismo. E daqui vou tentar explicar um pouco de uma maneira mais resumida. A origem do hierro provém de duas fuentes principais. O primeiro é da ingesta de alimentos, ¿sí?, que chega ao lume intestinal de uma forma de hierro não hemo e hierro hemo, onde o hierro não hemo provém de los vegetais e cereais, que chega de forma de hierro férrico ao lumen, como o intestino não absorve bem esse hierro férrico, ele vai sofrer o que é uma redução e passar à forma de hierro ferroso, já? E para então assim ser absorvido ou ser transportado ao interior do enterócito através de um transportador chamado DMT1. Então, ¿qué pasa? El hierro no hemo llega ao lume intestinal, pero llega em forma de hierro férrico, donde este não é bem absorvido por el epitélio de la mucosa intestinal, vai sofrer uma redução e passar a forma de hierro ferroso, e aí poder ser absorvido através do transportador DMT1. E o hierro hemo, ¿sí?, que está presente principalmente nas carnes
rojas chegam também ao lume duodenal e que também vão ser transportados ao interior do enterócito através de um transportador, aí este é chamado de HCP1. ¿Ya? Esta é a primeira forma de obter hierro em nosso organismo. E é a forma que tem uma menor composição, ou seja, tem uma menor origem. La que tem uma maior origem, a outra fonte de hierro é através do macrófago, o qual o macrófago vai executar uma função chamada eritrofagocitose, onde os eritrocitos já viejos vão ser fagocitados, ¿sí? E então este erro vai sofrer de uma certa forma uma reciclagem, ¿sí? Então o macrófago vai chegar a um eritrócito viejo e vai fagocitar ele, vai degradar essa célula, pero vai guardar esse hierro, ¿sí? Para depois ser usado de novo. Então, este hierro que está dentro do enterócito ou do macrófago, ele pode se quedar aí, armazenados em uma proteína chamada ferritina, ¿ya? Ou pode ser transportado ao plasma sanguíneo através de um transportador chamado ferroportina. Então, que passa? O hierro está dentro do enterócito ou dentro do macrófago. Eles estão envoltos na macromolécula proteica chamada ferritina, que pode se quedar aí como um depósito ou um almacenamento, ou podem ir ao plasma sanguíneo e sair do enterócito ou do macrófago através de um transportador chamado ferroportina. E da ferroportina, então, vai ser esse transporte de hierro ao plasma, que quando chega ao plasma, este hierro vai ser oxidado e volver à forma de hierro férrico. Ou seja, e essa oxidação vai se dar por la efaestina, no caso do enterócito, ou da ceruloplasmina, no caso do macrófago. E chegando ao plasma, este hierro vai se ligar à proteína carreadora chamada transferrina, ¿sí? E esse hierro ligado à transferrina vai ser transportado à médula óssea, para que este hierro participe da formação de novos eritrócitos, ou também essa transferrina pode levar o hierro ao hígado, ¿sí? Ao hepatócito, e que vai ingressar ao hígado, ao hepatócito, através de um transportador chamado TRF1. ¿Sí? E quando ingressa adentro do hepatócito essa transferrina, esse hierro ligado à transferrina, de acordo com a quantidade de hierro que vamos ter dentro do hepatócito, vai ocorrer o que é a produção de uma hormona chamada epsidina, tá? Que é produzida por el hígado. E qual vai ser a função da epsidina? Ela vai ser responsável de induzir a degradação da ferroportina, tá? Ela que vai ser encarregada de degradar a ferroportina, controlando assim a exportação de hierro. Ou seja, quando temos muito hierro, vamos ter uma maior produção de epsidina.
Com isso vai ocorrer o que é a degradação de ferroportina e assim vamos ter a menor quantidade de hierro liberado ao plasma e consequentemente assim há um controle da exportação de hierro. E bem, assim que funciona o metabolismo normal de nosso organismo. Outro dado importante que quero exponer aqui é acerca da transferrina. Como já havia dito, a transferrina é uma proteína carreadora, ou seja, transportadora, que vai estar presente no plasma, onde ela vai ter sítios de ligação com o hierro. Pero esses sítios não vão estar totalmente ligados com o hierro, e nem devem. E aí, então, vamos ter que lo que chamamos de saturação de transferrina, que vai ser dada por la relação entre hierro e transferrina, que essa saturação normal não deve ultrapassar o valor de 45%. Então, os mecanismos fisiopatológicos da hemocromatose hereditária pertencem a uma das 4 categorias principais seguintes. O primeiro é o aumento da absorção intestinal de hierro da dieta. Depois vem a diminuição da expressão da hormona reguladora do hierro, que é a epsidina. A alteração da função da proteína HFE ou a lesão tisular e fibrogênia induzida por el hierro. Quanto à absorção intestinal de hierro, em condições normais, o contenido corporal de hierro de 3 a 4 gramas se mantém constante, de tal forma que sua absorção na mucosa intestinal equivale às pérdidas. Estas pérdidas podem ser por descamação do epitélio intestinal e por la menstruação, por exemplo. E esta quantidade é cerca de 1 miligrama dia em el hombre e de 1,5 miligramas dia em la mulher menstruante. Já que em la hemocromatose esta absorção aumenta mais do que necessita o organismo e ele chega a uma absorção de 4 miligramas dias ou mais. Assim, esta acumulação progressiva de hierro vai aumentar o hierro plasmático e a saturação da transferrina, o que vai ocasionar um incremento progressivo da ferritina plasmática. O outro problema fisiopatológico é dado pela epsidina, que, como já sabemos, esta hormona reguladora desempenha um papel importante enquanto a absorção, movilização e armazenamento de hierro. Então, ela vai ser sintetizada por el hígado, vai chegar à circulação sanguínea e se unir à ferroportina, está degradando, e assim inibindo a exportação de hierro. Em todos os casos de hemocromatose hereditária, a sobrecarga de hierro vai ser produzida por uma alteração em la via reguladora da epsidina, devido à presença do gen HFE mutante e que vai aumentar a síntese de epsidina, generando assim uma liberação não controlada de hierro, tanto de los enterócitos como de los macrófagos. E quanto à proteína HFE, este gen codifica uma proteína de 343 aminoácidos formada por um péptido señal de 22 aminoácidos. E a mutação mais importante responsável pela hemocromatose hereditária consiste em uma substituição da tirosina por la cisteína em el aminoácido 282 de asa alfa 3, o que acaba eliminando o enlace de sulfuro desse domínio. Então, a pérdida desse enlace
de sulfuro vai anular a interrelação entre a proteína HFE e a beta-2 microglobulina. E como resultado de esto, a proteína mutante é retenida no retículo endoplásmico, gerando então a degradação acelerada da proteína mutada e reduzindo sua expressão na superfície celular. Então, isso reduz a captação de hierro por el transportador TFR1, generando assim um aumento do outro transportador DMT1, o que provoca uma maior absorção, ou seja, uma absorção intestinal excessiva e inapropriada de hierro. E por fim, a lesão tisular e fibroses induzidas por hierro indica que em los pacientes com hemocromatose hereditária avançada, as principais alterações anatopatológicas são a fibrose e a cirrose hepática. Uma possibilidade que passe isso é com o aumento de hierro em los hepatocitos, em que pode produzir um dano oxidativo com posterior necrose. Em isso, as células de Kupffer, que vão estar presentes que são os macrófagos do hígado, vão fagocitar essas células mortas, vão se ativar e produzir citocinas fibrogênicas, o que vai estimular uma maior síntese de colágeno por las células estrelhadas do hígado, resultando assim em uma fibrose patológica com uma posterior cirrose. Quanto às manifestações clínicas, em hemocromatose podemos encontrar pacientes assintomáticos, pois esta enfermidade demora a se manifestar, pois é necessário um largo tempo para que este hierro se deposite em los órgãos e cause transtornos. Pero quando já começa a empezar os síntomas, os síntomas iniciais são, podemos citar como debilidade, cansaço, perda de peso, cambio de la coloração de la piel, dolor abdominal, perda de la libido e sintomas de diabetes mellitus. Note que todos esses sintomas são inespecíficos para a hemocromatose hereditária. Además, a hepatomegalia, hiperpigmentação, telangiectasias, esplenomegalia, artropatia, ascites, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca congestiva, perda de velho, atrofia testicular e a icterícia são signos físicos notórios em uma enfermidade avançada. Ou seja, vamos ter também um paciente que vai ter manifestações específicas de cada órgão. O hígado é o primeiro órgão afetado, onde 95% de los pacientes vão apresentar hepatomegalia. Esses pacientes podem ter apenas alteração da função hepática com o aumento das transaminasas, como também o comprometimento da função hepática em um caso de fibroses ou de cirroses. O carcinoma hepatocelular aparece cerca de 30% de los pacientes cirróticos e essa é a causa de morte mais frequente dos pacientes com hemocromatose. Em los estádios avançados dessa enfermidade se observa hiperpigmentação cutânea, o qual vai se dar um aspecto bronzeado da pele, devido a um maior depósito de melanina e de hierro em la dermis. Ao redor de 65% de los pacientes vão ter diabetes mellitus, sendo esta mais provável em aqueles com antecedentes familiares de diabetes. E entre 25 e 50% de los pacientes, o hierro pode se depositar em las articulações, causando assim uma artropatia, que em geral acontece depois de los 50 anos e afeta
principalmente das articulações de las manos, mas precisamente entre a segunda e terceira articulação metacarpofalângicas. El hierro puede ser depositado en el corazón causando problemas cardíacos como una insuficiencia cardíaca congestiva en 15% de los casos. El hipogonadismo es frecuente en ambos sexos. Los síntomas vão compreender a perda de la libido, impotência, amenorreia, atrofia testicular, ginecomastia e velho corporal escasso. A causa principal destes cambios é a redução de la síntese de gonadotropinas, em el caso, la hormona luteinizante, la LH, e la hormona folículo estimulante, la FSH, por el deterioro de la função hipotálamo-hipófise debido ao depósito de hierro. Diagnóstico. Bueno, la combinación de patomegalia, pigmentación cutánea, diabetes mellitus, cardiopatía, artritis y hipogonadismo sugiere el diagnóstico de hemocromatoses. E para sabermos o valor total de hierro que temos em nosso organismo, deveremos medir o hierro sérico e o porcentaje de saturação de transferrina, medir a concentração sérica de ferritina, realizar uma biópsia hepática em caso de suspeita de fibrose, cirrose ou hepatocarcinoma e realizar uma ressonância magnética do hígado. A concentração sérica de hierro e a porcentagem de saturação de la transferrina aumenta ao princípio de la enfermidade, pero sua especificidade se reduz por um número relativamente alto de resultados positivos falsos e negativos falsos. Aqui temos os valores normais de hierro sérico e de la saturação de transferrina, que de hierro é de 50 a 150 microgramas por decilitro e de la saturação de transferrina é de 22 a 45%. E ao lado vemos os valores alterados em pessoas com hemocromatose sintomáticas, que em hierro sérico vai estar de 180 a 300 microgramas por decilitro e a saturação de transferrina vai estar em valores de 50 a 100%. A saturação de la transferrina é o exame mais sensível para se diagnosticar a hemocromatose hereditária, pois é o primeiro exame em que se altera o valor normal. E quando a saturação persistente de la transferrina em ayunas está mais de 45%, isso é um signo temprano de la homogosidade para hemocromatoses e se deve ter em conta e pedir assim uma análise para HFE. A concentração sérica de ferritina constitui um bom índice de los depósitos de hierro, tanto altos como baixos. Este exame se realiza quando os resultados de la prueba de saturação de transferrina sérica são mais altos de lo normal. Estes são os valores de ferritina sérica normal, que são distintos tanto para homens como para mulheres. Em valor normal para homens é de 20 a 250 microgramas por litro, e em mulheres é de 15 a 150 microgramas por litro. E este valor está alterado na hemocromatose, que vai estar entre 1000 a 6000 microgramas por litro. Em geral, a medição combinada por porcentagem de saturação de transferrina e de la concentração sérica de ferritina constitui o método mais sencillo e adequado para a detecção
sistemática da hemocromatose, com uma sensibilidade de 93% para o diagnóstico. A biopsia hepática hoje já não é tão usual, pero se está valorando de novo devido à ampla difusão da prueba genética para estabelecer a presença da mutação C282Y. Deste modo, não vai existir risco de fibrose grave na pessoa com esta mutação se obedece às seguintes condições. A concentração de ferritina sérica deve ser inferior a 1000 microgramas por litro. A concentração sérica normal da alanina aminotransferasa, a ausência de hepatomegalia e a ausência do consumo de álcool. Sin embargo, a biopsia hepática é o único método fiável para demonstrar e descartar a presença de cirrose hepática, que é o fator essencial que determina o pronóstico e risco de apresentar carcinoma hepatocelular. Aqui a utilidade da ressonância nuclear magnética no diagnóstico de hemocromatose se deve à possibilidade de visualizar e quantificar a quantidade de hierro hepático sem a necessidade de realizar uma biópsia hepática, ou seja, é um método não invasivo. Esta primeira imagem é assim, vemos um hígado normal, sim? E de abaixo vemos já um hígado negro, um aspecto negro, devido ao excessivo depósito de hierro, ou seja, vemos na imagem já hiporintensa. Además, se pode sugerir outras pruebas para confirmar o diagnóstico e assim detectar outros problemas na hemocromatose, como por exemplo análise da função hepática, que se pode solicitar exames das transaminases como ALT e AST, também a fosfatase alcalina, albúmina, proteínas totais, bilirrubina, a gama-glutiltransferasa, el lactato desidrogenasa e o tempo de protrombina. Também se pode solicitar pruebas de mutação genética, o qual se recomenda analisar o ADN para detectar mutações en el gen HFE si tienes altos níveis de hierro en la sangre. Agora, quanto ao tratamento, o tratamento de eleição vai ser a flebotomia, o qual consiste em eliminar o excesso de hierro corporal e assim administrar o tratamento de sostener os órgãos lesionados. Então, o mejor método para eliminar hierro é a flebotomia de 500 mililitros uma ou duas vezes a la semana. É necessário realizar flebotomias semanais durante 1 a 2 anos, até que a concentração de ferritina sérica seja inferior a 50 microgramas por litro. Depois, a flebotomia se realiza aos intervalos necessários para manter a concentração de ferritina entre 50 a 100 microgramas por litro. ¿Ya? Entonces, primeramente bajamos o valor de la ferritina e já esse segundo momento apenas mantenemos esse valor. E por general basta uma flebotomia a cada 3 meses. Quanto aos fármacos, a administração parateral de quelantes como desferoxamina permite eliminar de 10 a 20 miligramas de hierro por dia, que é muito menos do que se moviliza na flebotomia normal. A apresentação da desferoxamina vai ser em polvo para uma solução injetável, onde vai se apresentar em bulbos de 500 miligramas,
com uma dose indicada entre 20 a 60 miligramas por quilo ao dia durante 4 a 7 dias, ou seja, vai ser introduzida de uma maneira por infusão parenteral, que é intravenosa. Os quelantes estão indicados quando a anemia ou a hipoproteinemia são tão graves que vai impedir a flebotomia. Ou seja, esses quelantes eles vão ser usados quando os pacientes não suportam a flebotomia, porque esses quelantes de hierro eles contêm substâncias ao qual vão se ligar ao hierro e assim vão poder ser eliminados através de la orina ou das heces. Há outro também que é o deferazirox, que é quelante de hierro eficaz que se administra por via oral, pero todavia não se encontra em fase de estudos clínicos, sendo este fármaco eficaz em talassemia e em la sobrecarga secundária de hierro. Quanto à dieta, a primeira coisa é não ingerir álcool, que a ingesta de álcool pode aumentar em 10 vezes o risco de cirrose. Devemos limitar o consumo de carne roja, pescado, marisco crudo, hígado, legumes ricos em hierro. Não ingerir complexo vitamínico que contenha hierro e como também limitar o aporte da vitamina C, pois a vitamina C ela induz a uma maior absorção de hierro por el intestino. O transplante hepático, quando o diagnóstico e o tratamento se retrasam e aparece complicação de hepatopatia terminal, se pode optar por el transplante hepático, que vai se indicar que a anomalia metabólica fundamental da hemocromatose se inverte quando o transplante hepático é satisfatório, ou seja, quando que eu vou indicar um transplante hepático? Quando já não há esse hígado já não seja reversível, sim? Quando já não tenha insuficiência cardíaca ou insuficiência hepática completa, sim? E pode ser que a hemocromatose se inverta caso chegue um hígado novo e esse transplante seja satisfatório. Quanto ao pronóstico, as causas principais de morte em los pacientes que não recebem tratamento são insuficiência cardíaca, insuficiência hepatocelular ou hipertensão portal e carcinoma hepatocelular. A esperança de vida aumenta se eliminam os depósitos de hierro e se mantêm cifras quase normais. A sobrevivência a 5 anos aumenta de 33% a 89% com o tratamento. A diabetes melhora em cerca de 40% dos casos, pero a eliminação do excesso de hierro não modifica o hipogonadismo nem a artropatia. A fibrose hepática diminui em ocasiões, pero a cirrose é irreversível. Se deve destacar uma vez mais a importância do estudo sistemático para a detecção familiar e do tratamento temprano. E de aqui foi onde sacamos a quase totalidade de nosso trabalho. E esse é todo. Muitas graças.